Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora Os Pensadores Espíritas, um programa voltado para destacar aqueles que estudaram, pensaram o Espiritismo, a sua aplicação e as suas consequências. O nosso programa é transmitido pelo canal Amigos de Nosso Lar no YouTube e estamos ao vivo. Portanto, você pode participar enviando a sua mensagem. E rogamos, desde já, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe neste grande objetivo de trazer ao público personagens do movimento espírita internacional e brasileiro e que nos legaram obra profunda, importante nos seus estudos acerca do espiritismo. Por aqui desfilam personagens como Leon Denis, Camille Flammarion, Herculano Pires, Amália Domingos Soler, outros como Richard Simonetti, enfim, muitos e muitos pensadores espíritas e que deixaram os seus pensamentos, seus estudos publicados na forma de livro. E nós sempre trazemos dois pensadores espíritas, e hoje não será diferente. No primeiro bloco do programa, nós temos uma pensadora espírita. E no segundo bloco, um pensador espírita. Ambos brasileiros. E que têm uma ligação um com o outro. Embora eles não tenham efetivamente convivido. Mas você vai conhecer essa história daqui a pouco. Vamos colocar na tela a nossa apresentação de slides e vamos conhecer os dois pensadores espíritas destacados hoje. São eles, Ivone Pereira e Gerson Monteiro, ou, citando aqui o nome completo de cada um, Ivone do Amaral Pereira e Gerson Simões Monteiro. Mas ela ficou muito conhecida apenas por Ivone Pereira, assim como ele também, muito conhecido apenas por Gerson Monteiro. Vamos iniciar com Ivone Pereira, que, por certo, se você estuda o espiritismo, se você faz parte de um centro espírita, no mínimo, você já ouviu falar dela. A Ivone do Amaral Pereira, ela esteve entre nós de 24 de dezembro de 1900 a 9 de março de 1984. Portanto, viveu praticamente 84 anos nessa sua última existência. E nos legou realmente uma obra profunda, como médium e também como escritora. Ou seja, ela também nos legou escritos não mediúnicos, não produzidos pelos espíritos desencarnados. E nem todo mundo sabe disso, porque fala-se muito da Ivone Pereira como médium. E, aliás, foi uma médium extraordinária. Mas ela também foi escritora. É isso mesmo. Muito estudiosa do espiritismo e escreveu do próprio punho artigos, textos e livros. Vamos conhecer um pouquinho essa história, conhecendo a vida da nossa Ivone Pereira. Você está vendo aí na tela a imagem dela com o Chico Xavier. E, de fato, os dois foram amigos, se corresponderam e se conheceram, estiveram juntos, tanto que aí está a foto com os dois. Ivone Pereira nasceu na cidade de Rio das Flores, no estado do Rio de Janeiro, mas ela foi uma espécie de peregrina na sua vida, acompanhando seus pais, seus irmãos. Ela viveu
em algumas cidades mineiras, como, por exemplo, Lavras, e também fluminenses, até se radicar na capital, a cidade do Rio de Janeiro. Aliás, nós estamos transmitindo o programa da cidade do Rio de Janeiro, mas eu não tive a oportunidade de conhecer a Ivone Pereira. E ela é considerada uma das mais importantes médiuns brasileiras. Por quê? Porque ela deixou uma obra mediúnica de referência, de alta qualidade. E não é médium apenas de romances, como algumas pessoas às vezes pensam. Porque olha os títulos psicografados por Ivone Pereira, então, por exemplo, Nas Voragens do Pecado, O Drama da Bretanha, Sublimação e assim por diante. Já está vendo? A Ivone Pereira só recebeu romances. Não. Ela recebeu muito mais do que romances, embora os romances, de fato, tenham marcado a sua trajetória mediúnica. E eu falei aqui em livros psicografados, mas essa não é bem a realidade. A Ivone Pereira não era exatamente uma médium psicógrafa, ela era uma médium sonambúlica. Ela se desprendia do corpo, vivia a realidade espiritual e recebia dos espíritos os ditados dos livros, que depois ela transcrevia, colocava, então, no papel. Portanto, não era exatamente psicografia, mas a mediunidade sonambúlica, ou simplesmente sonambulismo. A Ivone Pereira teve uma vida de pobreza, de muitas dificuldades. Ela nunca casou e, enquanto pôde, ela foi costureira. Foi assim que ela ganhava a sua vida. Mas nem por causa disso ela deixava de auxiliar os mais necessitados. E olha que na sua biografia, escrita por ela mesma, para fazer parte de um dos seus livros, ela conta uma trajetória de muitas dores, sofrimentos, de fases, sem dinheiro, mas tudo ela superou com resignação, com coragem e sempre confiando nos bons espíritos e também em Jesus e na misericórdia divina. E Ivone Pereira teve uma ligação muito grande com espíritos suicidas. Isso porque ela, em 3 encarnações anteriores, ela havia cometido suicídio ou havia levado pessoas a cometer o suicídio. Eu não vou contar essa história, porque vou deixar um convite para que você conheça isso na trilogia de romances que ela escreveu, amparada pelo seu guia espiritual, o Espírito Charles. Estou aqui me referindo aos livros O Drama da Bretanha, Cavaleiro de Numiers e Nas Voragens do Pecado. Leia essas 3 obras e você vai conhecer a própria vida da Ivone Pereira em existências passadas. Como eu já citei algumas obras dela, vamos agora conhecer melhor os livros que ela nos legou. Então, está aí no slide, nós temos Memórias de um Suicida, Amor e Ódio, Tragédia de Santa Maria, Ressurreição e Vida, Sublimação, Nas Voragens do Pecado, Devassando o Invisível, Recordações da Mediunidade, A Família, Evangelho aos Simples, A Luz do Consolador, entre outros. Por exemplo, o Drama da Bretanha não está aí nessa listagem, nem o livro O Cavaleiro de Numiers, porque a produção da Ivone Pereira é relativamente extensa.
e são obras de muita profundidade e que levam o leitor a conhecer melhor o Espiritismo e a pensar, meditar, refletir, mesmo os livros romanceados. Mas hoje nós não vamos trazer uma obra ditada por um espírito a ela. Hoje nós vamos trazer uma obra escrita pela nossa Ivone Pereira. E uma obra que foi publicada póstumamente, ou seja, depois da sua desencarnação. E é uma obra fantástica, realmente muito boa, e que faz com que conheçamos melhor a doutrina espírita, com que estudemos melhor essa doutrina e, portanto, melhor a apliquemos. Bom, eu estou aqui me referindo ao livro A Luz do Consolador. Você não conhecia essa obra? Bom, vai conhecer agora. De fato, não é das obras mais famosas da Ivone Pereira, até porque nós brasileiros, pelo menos em grande parte, gostamos muito de ler romances mediúnicos. Então, essas obras captadas mediunicamente pela Ivone Pereira são as que fazem mais sucesso e são as mais conhecidas. Mas eu tenho certeza que você vai gostar muito desse livro, A Luz do Consolador. Vamos conhecer um pouquinho da história desse livro e o seu conteúdo. Na apresentação, que é feita pela editora, que no caso é a FEB Editora, ou seja, a editora da Federação Espírita Brasileira, eles informam que Ivone Pereira é médium reconhecida e trabalhadora ativa da seara espírita. Contribuiu inúmeras vezes com artigos para a revista Reformador, publicada pela Federação Espírita Brasileira. Eram artigos de conteúdo doutrinário, experiências de vida, mensagens confortadoras e diversas lições esclarecedoras que acabaram por cativar o público leitor. Esses artigos foram reunidos no livro A Luz do Consolador, escritos entre os anos de 1960 e 1980, voltados para espíritas e não espíritas. Então, esta obra que estamos destacando da Ivone Pereira reúne seus artigos publicados durante 20 anos na revista Reformador, uma revista centenária de divulgação do espiritismo, mantida pela Federação Espírita Brasileira. É um conteúdo muito importante, porque aqui nós temos a Ivone Pereira, escritora espírita. E na leitura da obra, nós percebemos o quanto ela conhecia o espiritismo e se preocupava com a sua real divulgação, e o quanto ela mostrava aos leitores que o espiritismo é, ao mesmo tempo, uma doutrina que esclarece, que responde às nossas dúvidas existenciais e também consola, porque revive os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Nessa obra, a Federação Espírita Brasileira reuniu 34 artigos que foram publicados nesses 20 anos. Talvez tenha até publicado mais, mas deve ter havido, claro, uma seleção, e cada artigo que foi publicado na revista Reformador compõe, então, um capítulo da obra, que são os que estão aí listados no slide. A vitória sobre a morte, a verdade mediúnica, a grande doutrina dos fortes, o estranho mundo dos suicidas, aos jovens espíritas, incompreensão,
mediunidade e doutrina, o grande compromisso, o melhor remédio, no tempo das mesas, preces especiais, tormentos voluntários, detalhes, destino e livre-arbítrio, sonhos, um pouco de raciocínio, a força do exemplo, o grande esquecido, blasfêmia, o livro que faltava, panorama, os espinhos da mediunidade, necessidade de sublimação, os segredos do túmulo e mais alguns outros temas também de relevância, mas que não foi possível colocar aqui nos slides. Então, nós temos uma variedade de temas abordados pela Ivone Pereira à luz do Espiritismo, sempre procurando esclarecer e consolar. Vamos, então, agora passar a palavra à nossa pensadora espírita, à nossa escritora. Então, selecionamos 2 textos da Ivone Pereira, retirados dessa obra, À Luz do Consolador. Volto a repetir, esse livro não é mediúnico, ele não é assinado por nenhum espírito desencarnado. O livro, na verdade, ele junta os artigos escritos pela própria Ivone Pereira e publicados ao longo de 20 anos na revista Reformador da Federação Espírita Brasileira. Então, nós vamos conhecer, de fato, o pensamento da própria Ivone Pereira. Então, o primeiro destaque está aí na tela, quando ela nos diz: com o advento do Espiritismo, os segredos da morte foram desvendados em grande parte, e fatos dos mais importantes sobre o assunto são revelados pelos próprios espíritos desencarnados e que vêm transformar de forma edificante não somente muitos aspectos da vida humana, mas também os conceitos sobre as consequências da própria morte. Todos desejam saber o que dizem as almas dos mortos ao concederem suas mensagens aos médiuns, o que narram sobre a vida espiritual. Bem, vamos entender, então, estas palavras de Ivone Pereira. Então, ela diz que, com o advento, o surgimento do Espiritismo, lá em 1857, quando Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos, a morte foi desvendada. Ela deixa de ter segredos, mistérios para nós, porque o Espiritismo explica o que é a morte e o que existe depois da morte. Como o Espiritismo é também ciência, ciência de observação, que dos efeitos procura as causas para justamente explicar os efeitos. E observando a manifestação de individualidades com inteligência, com livre-arbítrio, com vontade própria, nós, então, descobrimos, por assim dizer, a vida depois da morte. A vida no mundo espiritual. Porque, na verdade, a morte, como fim de tudo, não existe. Continuamos sempre vivos, porque somos imortais. E descobrimos, então, a mediunidade. E que os desencarnados, aqueles que já partiram, podem se comunicar conosco através dos médiuns, que nada mais são do que os intermediários das comunicações.
entre os que vivem na dimensão espiritual e nós que vivemos na dimensão material. E, portanto, os próprios desencarnados vieram dizer para nós o que é a morte e o que nos espera depois dela no mundo espiritual. E com isso, o Espiritismo transforma o nosso existir, porque nos dá um novo sentido de vida, nos lança para a nossa espiritualidade. E Ivone Pereira lembra também no texto que, com a mediunidade, com a comunicação dos chamados mortos, muitas pessoas procuram os centros espíritas na ânsia de receber informações dos seus entes queridos que já partiram e que eles possam, então, descrever como estão, onde estão, o que estão fazendo e assim por diante. Os espíritos, muitas vezes, nos trazem essas narrativas, mas nem sempre. Depende das condições espirituais em que se encontram no depois da morte, depende também de receber autorização superior. Enfim, existem vários aspectos que são levados em conta, e lembrando que os espíritos, que nada mais são do que os seres humanos que se encontram desencarnados, eles têm funções no mundo espiritual, têm estudos a realizar, têm progresso a fazer, e quando dão as suas comunicações, não dão essas comunicações apenas para satisfazer as nossas curiosidades. Pelo contrário, as comunicações são para nos edificar. Por isso, nem sempre sabemos qual é a condição do nosso ente querido, onde ele se encontra no mundo espiritual e assim por diante. Mas temos, a esse respeito, uma bibliografia espírita robusta, a começar pelo O Livro dos Espíritos, também em destaque o livro O Céu e o Inferno, ambos assinados por Allan Kardec, e assim por diante, com tantas e tantas outras obras que estudam a realidade da vida espiritual. Vamos agora destacar mais um pensamento, mais um texto da nossa Ivone Pereira, na obra A Luz do Consolador. Ela nos diz: mais do que nunca, somos de opinião que o adepto do Espiritismo precisa estudar amorosamente a doutrina que professa, habilitar-se no conhecimento da sua filosofia com a máxima atenção. Estudar doutrina espírita, porém, não será certamente limitar-se o adepto à leitura rápida de uma página expositiva, uma vez por semana, e comentá-la com seus pares durante 30 ou 50 minutos. Isso não basta. Será necessário o estudo diário, metódico, a meditação sobre o capítulo escolhido, a assimilação silenciosa. Ivone Pereira sempre foi uma pessoa muito preocupada em estudar o Espiritismo para melhor compreendê-lo, assimilá-lo e, portanto, vivê-lo. Essa sempre foi uma preocupação dela, preocupação essa reforçada pelos espíritos que trabalharam com ela, em destaque o seu guia espiritual Charles e também o tão conhecido e famoso Bezerra de Menezes. Daí, então, no seu texto, ela nos chama a atenção. Precisamos estudar o Espiritismo para, de fato, conhecê-lo e estudá-lo metodicamente. Estudar o Espiritismo pensando, meditando, refletindo, para compreendê-lo na sua
profundidade, enquanto doutrina que é, ao mesmo tempo, filosofia, ciência e religião. Por isso, o próprio Allan Kardec nos diz, lá em O Livro dos Médiuns, que não se aprende o espiritismo brincando. Ou, como diz aqui a Ivone Pereira no texto, não vamos aprender o espiritismo lendo uma página psicografada, por exemplo, pelo Chico Xavier, na reunião de Evangelho no Lar, uma vez por semana, e ficando somente nisso. E mesmo que se leia lá uma página, uma mensagem de O Evangelho segundo o Espiritismo, isso não vai nos dar a dimensão do que seja realmente o Espiritismo. Então, Ivone Pereira sempre teve esse cuidado, e nesse seu artigo, ela então nos chama a atenção. Precisamos estudar com mais profundidade, mais metodicamente, o Espiritismo. Como ela diz, tem que ser estudo sério, metódico, que provoque a meditação sobre aquilo que estamos estudando. Seja na leitura de um livro, assistindo um vídeo, uma palestra, não importa. Fazendo parte de um grupo que estuda o Espiritismo. Porque se não fizermos isso, vamos ficar na superfície da doutrina. Mas se ficarmos na superfície da doutrina, claro que nós não vamos conseguir praticá-la como seria desejável. E provavelmente também não iremos divulgar a doutrina corretamente. Para ser um bom divulgador do Espiritismo, tem que se conhecê-lo. É óbvio, mas nem todo mundo procede dessa maneira. Daí porque, nas redes sociais, por exemplo, nós temos muita divulgação incorreta sobre o Espiritismo, que acontece pela falta, justamente, do conhecimento. Fica, então, aí a advertência de Ivone Pereira, no seu livro A Luz do Consolador, publicado pela Federação Espírita Brasileira, e que deixamos já aqui a recomendação para que você adquira essa obra e faça a sua leitura. E você vai se maravilhar em conhecer a Ivone Pereira, escritora, e não a Ivone Pereira, médium. Se você não conhecia isso, ficou agora conhecendo que a Ivone Pereira, além de médium, recebendo os ditados dos espíritos desencarnados, foi também, por si, escritora, deixando artigos pela imprensa espírita e também livros publicados e escritos por ela. Nós teremos a oportunidade, mais à frente, de conhecer outras obras escritas pela nossa Ivone Pereira. Mas vai ficar para um próximo programa, porque está na hora de iniciarmos o segundo bloco com outro pensador espírita. Eu disse no início do programa que os dois pensadores espíritas de hoje, eles têm uma ligação. Você já vai saber que ligação é essa. O pensador espírita do nosso segundo bloco é Gerson Monteiro, que reencarnou em 29 de julho de 1936, vindo a desencarnar em 7 de dezembro de 2018. E se eu não conhecer pessoalmente a Ivone Pereira, que morava aqui no Rio de Janeiro, desencarnando em 1984, eu cheguei aqui no Rio de Janeiro em 1977, mas não tive a oportunidade de conhecê-la, conheci muito bem o nosso querido Gerson Monteiro, ou, seu nome completo, Gerson Simões Monteiro. E tivemos o nosso primeiro encontro em 1979, quando ele era vice-presidente da então Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, seção
Guanabara. Eu vou contar essa história daqui a pouco. Vamos conhecer um pouquinho da vida e obra do nosso querido Gerson Monteiro, que foi um ativo trabalhador do movimento espírita e importante divulgador do espiritismo. Gerson Monteiro foi profissionalmente economista e fez a sua carreira no Banco Nacional de Habitação, hoje não mais existente, mas é o atual BNDES. Ele foi presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro e também presidente da Rádio Rio de Janeiro, ou mais especificamente da Funtasso, da Fundação Espírita Cultural Paulo de Tarso, que é mantenedora da Rádio Rio de Janeiro, conhecida como a emissora da fraternidade. Gerson também foi palestrante, médium e escritor. Colaborou com os jornais Última Hora e Extra, com artigos espíritas semanais, que eram publicados aos domingos. Lembrando que são 2 jornais leigos, que nada tem a ver com o espiritismo. Ele fez parte de diversas instituições espíritas, como, por exemplo, o Lar Anália Franco, na cidade do Rio de Janeiro, do qual ele era conselheiro, e deixou um legado de muito trabalho e muitos exemplos de vida. Você está vendo aí o retrato dele no slide e está vendo que ele está à frente de um microfone. Esse é um dos estúdios da Rádio Rio de Janeiro, onde ele colaborou durante 30 anos da sua vida. O esteio da Rádio Rio de Janeiro conseguiu manter a emissora, apesar de todos os problemas, principalmente financeiros, para se manter uma emissora de rádio transmitindo 24 horas. E ele dominou esse meio como ninguém, realmente. E dessa vida toda do nosso Gerson Monteiro, que viajou por esse estado do Rio de Janeiro, pelo movimento de unificação, para unir os espíritas, que representou este estado no Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, e nos legando diversos livros. Particularmente, eu tive a oportunidade de acompanhar parte dessa carreira espírita do nosso Gerson Monteiro. Realmente, nós nos demos muito bem, criamos laços de amizade, trabalhei com o Gerson junto à diretoria da então USEES, hoje é o SERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, fiz parte do Departamento de Educação, fui assessor de comunicação social espírita, tudo isso na gestão do nosso Gerson Monteiro. E cheguei a ser funcionário da Rádio Rio de Janeiro na década de 1990 e depois fui trabalhar com ele como programador e apresentador espírita voluntário. Acabei entrando para o conselho da Fundação e, nos últimos anos da sua vida, trabalhei com ele presidente da Fundação, e eu como diretor cultural da mesma. E viajamos juntos muitas vezes, trocamos muitas ideias, tanto para o movimento espírita, quanto para a Rádio Rio de Janeiro, e tive a alegria de ser um dos revisores dos seus livros, e até conversar com ele sobre as ideias para os livros. Ele foi o meu grande incentivador. Confesso aqui, de público, que devo muito a Gerson Simões Monteiro. E lembro de uma passagem em que nós estávamos num evento do Movimento Espírita de Unificação aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e eu cheguei para ele no final do evento e disse assim: Gerson, eu escrevi alguns textos, alguns artigos, mas antes de enviar aí para a imprensa espírita, eu gostaria que você lesse e desse a sua opinião. Ele pegou, então, os textos
então datilografados, porque ainda não tínhamos o computador, e ele, então, olhou e falou assim, tudo bem, eu vou ler. Mas, olha, eu serei franco, hein? Se eu não gostar, eu vou falar. Ele falou, mas é isso mesmo que eu quero que você faça. E ele levou os textos. Mais ou menos 2, 3 semanas depois, como ele nada me falasse, eu cheguei e perguntei, Gerson, você leu aqueles meus textos, aqueles artigos que eu entreguei lá para você? Ele olhou para mim e disse assim, eu falei alguma coisa com você? Não. Por isso que eu vim lhe perguntar, porque você está no silêncio. Eu encaminhei os seus textos para o Deolindo Amorim, e o Deolindo Amorim já enviou para serem publicados no jornal Mundo Espírita. Pode continuar a escrever. E foi assim que eu me tornei também um articulista da imprensa espírita e escritor com diversos livros lançados. Então, meu profundo agradecimento, minha gratidão a Gerson Monteiro. Mas qual é a ligação dele com a Ivone Pereira? Calma, calma, que nós já vamos conhecer essa ligação. Primeiro, vamos conhecer as obras do nosso Gerson Monteiro. Aí estão listadas no slide. Suicídio e suas consequências, ninguém morre, reencarnação é possível provar, a vida pede passagem, morreram e voltaram para contar, a vitória da vida, regressou numa esteira de luz, entusiasmo para viver e ser mais feliz, o que a Bíblia não fala sobre Jesus, o que ensina o Espiritismo, Espiritismo na imprensa e etc. Porque tem mais alguns títulos que nós não pudemos colocar aqui no slide. Preste atenção no primeiro título, Suicídio e suas consequências. Ivone Pereira, como falei aqui no primeiro bloco do programa, por causa das suas existências passadas, em que ela cometeu suicídio, ou levou algumas pessoas ao suicídio em dramas afetivos, e nesta encarnação, como Ivone Pereira, ela fez um trabalho exemplar nas reuniões mediúnicas de atendimento a suicidas, e particularmente de orar sempre por toda e qualquer pessoa da qual ela tinha notícia que havia cometido suicídio. Gerson Monteiro também foi muito ligado a esse campo de trabalho. E foi a partir do início da década de 1990, ele foi auxiliado nessa atividade diretamente pela nossa Ivone Pereira, já desencarnada. Esse livro, Suicídio e suas consequências, foi o primeiro lançado por Gerson Monteiro e sob a orientação da Ivone Pereira, que disse a ele que o livro não podia passar de 30 capítulos e que fosse um livro mais leve, mas que também explicasse a vida, as consequências do suicídio e a importância do viver. Aí, então, a ligação entre o nosso Gerson Monteiro e a nossa Ivone Pereira. Mas nós não vamos destacar hoje esse livro. Vamos destacar um outro, também muito importante. Aliás, todos são importantes. Mas nós escolhemos, então, destacar o livro Morreram e Voltaram para Contar. Bem sugestivo esse título, não é mesmo? Morreram e voltaram para contar. Muitas pessoas pedem provas de que a vida continua depois da morte. Esse livro traz todas as provas e fartamente documentadas. Na apresentação, lemos o seguinte: o que acontece depois da morte do corpo físico? Como é a vida dos desencarnados nas colônias espirituais? Que tipo de trabalho realizam? Essas e outras perguntas e respostas você encontra nesse livro. Pesquisando em jornais, revistas e livros,
situações de quase morte ou vividas após a morte do corpo físico. Gerson Monteiro, o autor da obra, também relata histórias pessoais e experiências vividas em reuniões de materialização de espíritos, de socorro aos desencarnados e de familiares seus que voltaram para contar. Durante muitos anos, Gerson Monteiro participou de um grupo espírita de materialização de espíritos para tratamento da saúde em Minas Gerais. E então, ele teve a oportunidade de ver, conversar e abraçar alguns espíritos desencarnados materializados. Ele vai trazer isso dentro do livro. Vamos então passar a palavra a Gerson Monteiro. Vamos conhecer o que ele escreveu. Aliás, antes disso, desculpe, vamos conhecer os 21 capítulos que compõem essa obra. Aí estão eles. Provas da existência da alma quando ainda encarnada. Experiências de quase morte. Provas da existência da alma após a morte. O rei Saul falou com o espírito Samuel. Pesquisas de Allan Kardec. Escritor fala com o espírito da neta. Dos espíritos materializados. Aparelho transportado de nosso lar. Experiências pessoais. Quem seriam os outros do filme? Comunicação do espírito que sofreu na cremação. Espírito revela onde vive no além. A carta do morto sobre finados. Socorro aos desencarnados em acidente de avião. Jovens desencarnados escrevem para seus pais. Suicida foi induzido por espírito obsessor. Jesus recebe Maria no mundo espiritual. E mais alguns outros temas que Gerson Monteiro estuda nessa obra, morreram e voltaram para contar. Vamos agora passar a palavra ao nosso Gerson Monteiro. Para escrevermos sobre a vida após a morte e comprovarmos que os que fizeram a passagem para o mundo espiritual e de lá voltaram para contar sobre tudo quanto acontece nessa nova dimensão, é necessário demonstrar, através dos fatos, que a alma não morre ao deixar o corpo, visto que ela é um ser imortal. Allan Kardec diz que o ponto de partida para provar a existência da alma após a morte se verifica através dos fenômenos anímicos, ou seja, os que são provocados pela própria alma. Então, seguindo os passos de Allan Kardec, Gerson Monteiro, nessa obra que estamos destacando, da sua autoria, ele mergulha no estudo dos fatos que comprovam a imortalidade da alma. Que a alma que somos não morre com a morte, com a desagregação do corpo físico. A alma é distinta do corpo físico. O corpo físico morre, mas a alma, a individualidade pensante, essa continua viva, retornando ao mundo espiritual. Então, Gerson Monteiro se preocupou em reunir neste livro dezenas de fatos pesquisados, comprovados, catalogados sobre a alma, a sua imortalidade e a sua sobrevivência à chamada morte. E aí, então, nós colhemos da obra um depoimento do próprio Gerson Monteiro, quando ele diz: a comunicação com os espíritos desencarnados, para o espiritismo,
tem duas finalidades. A primeira é a de nos mostrar o caminho do bem, para realizarmos o nosso progresso moral. A segunda é a de nos consolar diante das provas da vida. Esse consolo recebi em reuniões de materialização de espíritos para assistência aos enfermos. Nessas reuniões, fui abraçado e beijado pelos espíritos materializados de meus pais e de um dos meus filhos, desencarnado de câncer. Então, o Gerson relata, num capítulo específico desta obra, esse acontecimento da materialização dos espíritos dos seus pais e também do seu filho, que desencarnou com 2 anos de idade por causa do câncer. Mas o livro não tem apenas depoimento pessoal, é toda uma pesquisa que o nosso Gerson Monteiro realizou para poder, então, escrever o livro Morreram e Voltaram, para contar com N provas que a vida continua depois da morte. Se você não conhece esse livro, procure-o. Ele foi publicado pela Novo Ser Editora. O livro está esgotado, mas você pode consegui-lo nos sebos, ou seja, nas livrarias de livros antigos. Inclusive pela internet, tem um site especializado, que é o Estante Virtual, que reúne sebos do Brasil todo, e você vai encontrar, então, esse livro do nosso Gerson Monteiro, e que estamos, então, recomendando a você. Assim, o programa Os Pensadores Espíritas trouxe hoje para nós Ivone Pereira e Gerson Monteiro, destacando a sua vida, obra, pensamento. Da Ivone Pereira, hoje, nós destacamos o livro A Luz do Consolador, e do Gerson Monteiro, o livro Morreram e Voltaram para Contar. Nossa gratidão a esses 2 baluartes do Espiritismo no Brasil, que nos legaram exemplos de vida e também de trabalho em prol da divulgação do Espiritismo e o atendimento às pessoas, levando a luz da nossa doutrina às mentes e aos corações. Gratidão a Ivone Pereira e Gerson Monteiro. Bem, assim, chegamos ao final desta edição de Os Pensadores Espíritas, que vai ao ar toda quarta-feira, às 8h, no YouTube, pelo canal Amigos de Nosso Lar. Um grande abraço a você, bênçãos de paz e de amor em sua vida, e que estejamos sempre com Jesus, na construção do bem, através do amor e da caridade. E até o nosso próximo encontro, ou seja, próxima quarta-feira, no YouTube, a partir das 8h. Um grande abraço. Até nosso próximo encontro.